pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live Amor na Polis. É a nossa entrevista semanal Amor na Urbe, na cidade. O amor aqui entendido na sua dimensão de luz e alegria. Segundo o Talmud, fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos nessa passagem e existência. Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em estudos bíblicos e com MBA em Administração e Gestão de Políticas Públicas pela FGV. Atualmente sou presidente do Movimento Avodá Brasil Ameno e conselheira do Conselho da Contém Amor, uma plataforma digital que é por aqui que a gente faz a nossa live. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida, muito especial. Oi, Denise, tudo bom? Eu vou entrevistar o embaixador Cesário Melantônio. Uma grande honra entrevistar o meu amigo embaixador. Ele é diplomata brasileiro, embaixador Cesário Melantônio Neto, serviu nas embaixadas brasileiras em Paris, México, Madrid, Roma, Teherã, Ankara, Cairo, Havana, Atenas e no Consulado Geral em Frankfurt. Foi enviado especial para o Oriente Médio, e enviado especial para o Brasil e América Latina na Organização Europeia do Direito Público. É Senior Advisor do World Economic Forum em Davos. Então eu convido para entrar aqui. Vem para cá, meu amigo querido. Okay. Cada dia um meio digital novo, a gente vai enlouquecendo, mas é assim mesmo. Embaixador querido Cesário Melantônio, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma alegria. Obrigada aí por ter aceitado o meu convite para esse papo. Nesse horário já avançado aí, você está em Atenas, né? Aí já são o quê? 11 horas da noite? Exatamente. Isso. Cesário, olha, eu já apresentei você, eu acho que você até dispensa apresentações, mas eu já te apresentei, e o título da nossa entrevista aqui é O Brasil Perdeu o Seu Lugar no Mundo. Eu li os seus últimos artigos, né, no Dia e outros, e que você falou, mas eu vou passar para você a palavra. Eu queria que você já começasse fazendo uma análise um pouco de todos os artigos que você escreveu, uma análise do Brasil no G20, uma análise na COP26 e uma análise também daquilo que você chamou, né, deixa eu ver, não foi nem analfabetismo político, você chamou... Você usou uma espetacularização da política. Então eu passo a palavra para você fazer essa análise, para você nos ajudar aí a entender como é que estão as relações internacionais, essa questão toda da diplomacia brasileira. Pois não. Claro que a preocupação maior é exatamente o tema da discussão. Se o Brasil perdeu ou não o seu lugar no mundo. Na minha opinião, infelizmente, no momento atual, no fim de 2021, perdeu sim. É só fazer uma análise bastante objetiva, fria e isenta. Por exemplo, as nossas relações com os Estados Unidos são boas? Não. Não. As nossas relações com a União Europeia são boas? Não. Péssimas. Péssimas. As nossas relações com a América Latina em geral, Caribe, América Sul, América do Sul, são boas? Não, já foram melhores. As nossas relações com o nosso grande parceiro na Ásia, a China, são boas? Não, são ruins. Então, nós estamos perdendo o nosso lugar no mundo, porque nem citei a África, onde também já tivemos uma boa relação. Com aqueles projetos das relações Sul-Sul, né? Exatamente. Mas também perdemos. E em parceiros tipo IBAS,
Índia, Brasil, África do Sul. A África do Sul nem deu o agremã para o indicado pelo atual governo brasileiro, Crivella, para ser embaixador em Pretória. Nem vai dar, porque já passaram 5 meses. A agremã não se recusa. Ninguém diz, não dou o agremã. Simplesmente não responde, né? Então, veja que um parceiro importante, que a África do Sul é nosso parceiro no IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, e no BRICS, nos dois. Poxa. No BRICS, nós estamos de mal, pelo menos com 2, com a China e com a África do Sul. Né? Então, também a nossa política africana não é boa. Ou seja, nós estamos bastante isolados, né? Porque quem é que está com o Brasil no momento? São pouquíssimos países. Alguns são União Europeia. Cesário, fala só um pouquinho mais alto, só um pouquinho mais alto. Por exemplo, isso. Quem é que está com uma relação mais ou menos boa com o Brasil? Pouquíssimos países na União Europeia, dos 27, 2. A Hungria e a Polônia, com os problemas que nós conhecemos de limitações da vida democrática. Depois, alguns países do Golfo Pérsico, que é importante, mas também são países que não primam pela democracia, embora sejam muito ricos, né? Então, nós estamos realmente numa situação em que nós temos que pensar em reconstruir o lugar do Brasil no mundo. O Brasil joga com um espaço muito importante. Nós falamos agora do ponto de vista geográfico, dos continentes, mas depois tem a parte temática. Por exemplo, meio ambiente, não precisa nem falar, estamos muito mal, né? Veja a nossa performance na COP26 em Glasgow, onde estiveram presentes em alto nível, mais de 100 chefes de Estado e de governo. Mas não, o Brasil não esteve... Cesário, desculpa te interromper nesse momento. O que foi aquilo? Foi falta? Não tinha equipe para brifar o presidente atual, não, né? O chefe do Planalto? Não tinha. Como é que um país viaja sem agenda já? Não acho que é falta de gente para fazer um briefing no Palácio do Planalto. O Itamaraty tem gente muito competente, muito qualificada. Pois é. Mas acontece que faltou vontade política, né? O Itamaraty propõe, mas não decide, né? Então, nós não tivemos presentes em nível de chefe de Estado, o que esvaziou, de uma certa maneira, a presença brasileira. Sem contar que, veja o que passa hoje no Brasil. Nós temos 300 dragas no Rio Madeira, hoje. Né? Garimpo legal. O microfone está baixo, Cesário. Nós temos hoje, por exemplo, 300 dragas no Rio Madeira, hoje. Né? Então, garimpo legal. Essas dragas são ilegais. Né? E ninguém faz nada. Quer dizer, resumindo, a nossa imagem, do ponto de vista de preservação do meio ambiente, também é ruim. Também é bastante ruim. Que é um tema fundamental. Por exemplo, ontem se constituiu o novo governo da Alemanha. Partido, o país mais importante da União Europeia, importantíssimo para o Brasil. Nós temos mais de 1.000 empresas alemãs no Brasil, que geram cerca de 500 mil de empregos diretos e indiretos, sem contar o volume de investimentos alemães no Brasil, na casa das dezenas de bilhões de reais. O que se passa? Vamos ter na Alemanha um governo SPD, Partido Social Democrático, social-democracia, centro-esquerda, que é o Olaf Scholz, o novo primeiro-ministro, no lugar da Angela Merkel. Muito importante, os verdes. Os verdes vão ter o Ministério das Relações Exteriores, simplesmente, dentre outros, vão ter os ministérios, e o Ministério da Economia, que agora mudou de nome, é o Ministério da Economia e do Clima. E depois vão ter mais... Quer dizer, essa questão está toda atrelada, né, da Alemanha. Eu vejo o peso dos verdes com o Ministério das Relações Exteriores na mão e o Ministério da Economia e do Clima na mão. Eles ainda vão ter o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Família e talvez um outro.
ainda estão em discussão. E, finalmente, o Partido Liberal, o FDP, que terá, dentre outros ministérios, o Ministério das Finanças, da Fazenda, importantíssimo. Essa nova coalizão, naturalmente, em princípio, não tem simpatia pelo atual governo brasileiro. Né? E a relação com a França? Né? Muito ruim também. Essa está péssima desde o início, desde a piadinha, né? Da França. Né? E com a Espanha e Portugal, que tem governos socialistas. Bom, Portugal vai ter eleições agora novamente, mas também não são governos que morrem de amor pelo atual governo brasileiro. Né? Também tivemos conflitos na área do meio ambiente com a Inglaterra, que não faz mais parte da União Europeia, mas evidentemente é um país muito importante. Ou seja, resumindo, nós precisamos pensar, caso haja um novo governo a partir de outubro do ano que vem, eleito, quando começar a nova administração, em 1º de janeiro de 2023, em reconstruir. Com todos esses parceiros mencionados, nós já tivemos boas relações construtivas, positivas, boas para eles e boas para nós, do ponto de vista político, econômico e cultural. Então, fica essa preocupação de reconquistar o lugar atualmente perdido no mundo. Nós estamos em diálogo com poucos países, não muito importantes, e sem diálogo com muitos países importantes. Essa é que é a preocupação. E Cesar, deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista dos interesses, que a gente sabe, né, que as relações internacionais elas também têm essa questão dos interesses, né? O nosso agronegócio, por exemplo, tá perdendo com isso, né? Teve aquele incidente com a China, aquela coisa toda no Twitter, de aquele ex-ministro que saiu, que fez piadinha, imitando Cebolinha, enfim, fazendo chacota com os chineses, e isso retornou agora com a taxação da carne por conta de 2 casos esporádicos de vaca louca, né? Quer dizer, de uma não liberação. Isso é uma retaliação, não é? E porque isso não se justifica. Mas não é só com a China. Nós estamos também com o mesmo tipo de problema, semelhante, não idêntico, mas semelhante com os Estados Unidos e com a União Europeia. Pelos últimos cálculos, no mínimo, desses problemas, nessas relações comerciais com China e União Europeia, Estados Unidos na área do agronegócio, a curto prazo, quer dizer, 12 meses, né? Digamos, até o final do ano que vem, representa uma perda de cerca de 10 bilhões de dólares de exportação para o Brasil. 10 bilhões de dólares. Né? Por quê? Nós vamos enfrentar problemas com a certificação no futuro. A União Europeia, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai, e talvez aqui nos Estados Unidos também, eles vão impor uma certificação para importar produtos oriundos de área florestal. Se não der certificação, não exporta. Então, o Brasil vai ter que se preocupar muito, não é só pela questão, claro que sim, da preservação da floresta, que em primeiro lugar é nossa, e segundo do mundo. Claro. Mas é porque se a gente não conter o desmatamento crescente, como se sabe, o desmatamento não só não parou, mas está aumentando, nós vamos ter, como você bem disse, sérios problemas comerciais na exportação do agronegócio. Então, é até do interesse do agronegócio, a curto, médio e longo prazo, que a gente preserve a nossa natureza. Não é só uma questão ecológica, ambiental, uma questão econômica, evidentemente, como você bem disse. A gente viu também, embaixador, que junto ao atual governo brasileiro, os liberais ou neoliberais, enfim, perderam muito espaço, né? Na verdade, eles estavam até com a pasta da agricultura, mas ela não foi forte o suficiente para suplantar a agressividade dos grupos, né, que atacam aí, de grileiros e outros grupos, e
que no final das contas não trazem divisas para o Brasil, não enriquecem a nação, enfim. Você falou assim, tá bom, então em 2023 a primeira coisa a se fazer é reconstruir tudo. Mas e até lá? Faz-se o quê? O ano de 2022, na minha opinião, do ponto de vista econômico, social, cultural, é um ano meio perdido, porque além de o Brasil não estar numa boa situação nacional e internacionalmente, nós vamos ter eleições. Em 2 de outubro, menos de um ano, já vai ser o primeiro turno da eleição. Verdade. Então, nós estamos num ano altamente denso do ponto de vista da disputa política. Quer dizer, não vai haver projeto de governo, não vai haver nenhuma nova iniciativa. O governo que vai tentar, como todos sabem, e dá muitas dificuldades, provavelmente, a reeleição. Então, é um ano que eu não vejo nenhuma mudança de direção no atual projeto, se é que há projeto do governo instalado em Brasília. Então, infelizmente, é um ano perdido. De certa forma, é um ano perdido, e porque a governabilidade vai ficar em xeque, porque há, inclusive, ameaças, eu espero que não aconteça, de não ser respeitado o resultado eleitoral. As pessoas que acham que isso é possível pretendem o quê? Atacar o Congresso Nacional, como os adeptos do Donald Trump atacaram o Congresso norte-americano e morreram 5 pessoas? Eu espero que aquilo foi trágico, né? Foi uma coisa assim. Não queiram seguir a cartilha Trump. Não é? De qualquer maneira, espero que não, é previsto que será um ano muito complicado, porque não é só eleição presidencial. Eleição para governadores, deputados federais, senadores, né? Então, uma eleição muito, muito, muito importante, que vai mudar o panorama do Brasil seguramente. Primeiro, na política interna, e dependendo dos resultados, na política externa. E, Cesário, vamos agora com esse cenário nada estimulante. Vamos passar agora para falar um pouquinho de... Eu queria que você fizesse, se for possível. Você foi embaixador responsável pela política, assim, por todos os embaixadores do Oriente Médio, né? E esse é um aspecto especial que me toca, você sabe disso, foi então naquela época, lá em 2012, nos esforços do Patriota que nós nos conhecemos, naquele lado a lado, como é que era o nome daquele seminário organizado? Lado a lado, lado a lado. Lado a lado. Eram a paz, era a paz pelas diásporas. E da comunidade judaica no Brasil, Isso, lado a lado. E foi fantástico, aquele seminário foi incrível, foi inspirado no livro do Amin Maalouf, né, que dizia que os judeus se sentavam, judeus e muçulmanos e árabes, enfim, se sentavam juntos em todas as capitais do mundo, exceto em Jerusalém, e era um esforço do Brasil de então de construir uma paz. O Amin Maalouf veio ao Brasil para participar. Ele veio, fez a palestra, foi maravilhoso aquilo. Então, eu queria que você... E hoje a gente vive uma situação muito distinta daquela, inclusive no Brasil, em que a gente tem uma mistura inusitada, né, de uma associação direta entre o judaísmo brasileiro e o judaísmo israelense, que são coisas completamente diferentes. Ou o Estado de Israel, a bandeira de Israel. Então a gente vê pessoas embrulhadas com a bandeira de Israel, confundindo Israel com os judeus, enfim. E o Estado de Israel não é a representação dos judeus, muito menos dos judeus brasileiros, né, no mundo. O Estado de Israel representa os seus cidadãos israelenses, né, inclusive não judeus. E aqui no Rio, em especial, a gente tem até facção. E aí tem uma outra mistura que é o evangelismo com
essa questão de uma identificação, não com o judaísmo, mas com o Estado de Israel, um pouco no caminho daquela turma dispensacionalista, né? que é cristã, mas que acha que os judeus têm que todos ir para Israel, porque aí o Messias volta, enfim. Mas aí a gente tem essa coisa inusitada, que é uma gangue de bandidos que hasteia uma bandeira de Israel, né? E eles querem ser... Mas é o nacionalismo todo torto, né? Porque a bandeira que devia estar hasteada em qualquer lugar do Brasil é a bandeira do Brasil. Mas tirando essas questões mais pitorescas, eu queria que você, se você puder, fazer uma análise um pouco de como é que estão essas relações, como é que caminha, como é que está o Oriente Médio, qual é a sua compreensão daquela região e o que você tem para nos adicionar assim em relação ao Brasil nessa configuração. O Brasil tinha e perdeu uma capacidade de diálogo, perdeu momentaneamente, porque mantém a capacidade de diálogo no Oriente Médio e de, inclusive, dialogar com os dois lados, com o mundo árabe, com os 22 países árabes, e com o Estado de Israel, pela razão que você já citou, porque nós temos uma importante comunidade colônia árabe no Brasil, cerca de 12 milhões de brasileiros de origem árabe, e nós temos uma também muito importante comunidade de origem judaica, hoje calculada em torno de 250 mil de brasileiros, 250 mil. Quer dizer, o Brasil tem uma ponte étnica, né? Tanto com o mundo judaico quanto com o mundo árabe, tanto com o judaísmo quanto com o islamismo. Em poucos países, há outros que têm, mas são poucos, tem essa ponte étnica tão importante quanto nós, que não influi só na relação política, relação humana, claro, relação social, relação econômica, evidentemente. Mas nós perdemos, na minha opinião, nos últimos 3 anos, a capacidade, por inúmeras razões, de utilizar a ponte étnica e, portanto, de servir de elemento de diálogo entre essas duas partes do Oriente Médio. Mas como essa característica brasileira continua, ela não vai desaparecer, ela já está instalada no Brasil, é só recuperar, caso haja a gente pode resgatar mudança do governo tudo próximo. Então, e também caso haja um maior interesse pelo Oriente Médio, não um interesse assim esporádico para ir agora como numa feira no Golfo Pérsico, em Dubai. Não, uma política estruturada e estruturante, como a gente tinha um diálogo com a Liga Árabe, por exemplo. Nós nos tornamos observadores permanentes junto à Liga Árabe. Nós criamos todo o sistema de diálogo, não só do Brasil, mas da América do Sul com o mundo árabe. Não é? Porque, claro, que os países da América do Sul também têm uma importante colônia árabe, sem descuidar a importantíssima colônia judaica em inúmeros países da América do Sul. A Argentina, por exemplo, é muito importante. Argentina, Uruguai, Chile. Uruguai, Chile. Depois, política externa, ninguém faz política externa sozinho. Não é? Em geral, claro, em primeiro lugar, você faz com os seus parceiros do seu continente, não é verdade? Com os seus vizinhos. Então, como nós tínhamos um diálogo com o mundo árabe, com o mundo judaico, mas vários países da América do Sul com comunidades judaicas e árabes. Essa situação étnica não foi mais explorada, não é? A nossa relação com o Líbano, né? Cerca de 7 milhões de brasileiros de origem libanesa, a nossa relação com a Síria, cerca de 5 milhões de brasileiros de origem síria, hoje cerca de 100 mil brasileiros de origem palestina. Então nós temos um ingrediente porque tem muitos brasileiros e brasileiros que falam hebraico, tem muitos brasileiros e brasileiros que falam árabe. Tudo isso ajuda na relação bilateral e multilateral. Mas é questão, como a gente sabe, de vontade política. Depende onde você vai
dar prioridade na política externa. Atualmente, infelizmente, devo dizer, não vejo essa prioridade para o Oriente Médio. Acho que também nós citamos vários lugares, né? Estados Unidos, Europa, União Europeia, África, Ásia, China, etc. Mas também, muito bem, seu microfone está falhando muito agora. Um espaço maior no Oriente Médio. Cesário, só fazendo uma observação, e essa política ela também não ajuda internamente, ela de alguma forma ela estressa as relações. Então a gente tem visto, tanto nos Estados Unidos, durante o governo Trump, como no Brasil, no atual governo, o antissemitismo e a islamofobia crescendo, mas o antissemitismo cresceu exponencialmente, a ponto tal da OEA criar um comissariado novo, né, para o combate ao antissemitismo, que foi o Fernando Lotenberg, que é o novo comissário, e eu o entrevistei na semana passada. Depois eu vou mandar para você essa entrevista. Por favor. Né? Mas é só para falar que no campo social isso também tem reflexo, né? E o reflexo é muito ruim, né? Porque é o aumento do preconceito, o aumento do antissemitismo, o aumento da islamofobia, quer dizer, algo que a gente achou que já estaria superado ou estaríamos caminhando para superar. Embaixador, tem uma pergunta para você aqui do deputado Newton Salomão, ele é lá de Teresópolis. Muito obrigada pela presença, Newton. Ele diz o seguinte: embaixador, a cultura diplomática brasileira, tão reconhecida, também está sendo atingida? Sim, claro, o Newton Salomão tem razão. Está sim sendo atingida, porque o Itamaraty construiu durante décadas uma política de abertura para o mundo. O Itamaraty, por exemplo, nunca teve nenhum problema de antissemitismo, nem de anti-islamismo, como você bem citou. Nós sempre nos equilibramos democraticamente nas nossas relações com o mundo islâmico e, como acabamos de analisar, com o mundo judaico. Então, sim, foi atingida na medida em que nós tínhamos uma série de projetos, claro que não citamos todos, citamos apenas alguns de prioridade, com a América Latina, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a África, com a Ásia. E, voltando ao nosso tema inicial da discussão, perdemos um espaço no mundo. Eu acho inegável que a diplomacia brasileira, nos últimos anos, perdeu espaço no planeta. Mas as qualidades do Itamaraty, a cultura diplomática brasileira reconhecida, como disse o próprio Newton Salomão, persiste. É só usar os meios e os modos que nós temos no Itamaraty, desde que haja vontade política no Palácio do Planalto, para reocupar, na minha opinião, em 2 anos, em curto espaço de tempo, em 2 anos de diplomacia não é nada, o espaço que o Brasil perdeu no mundo. E como você já observou, não é só uma questão política, é uma questão econômica, porque a gente está se arriscando a perder também muito dinheiro, com as exportações brasileiras reduzidas por barreiras tarifárias e não tarifárias, ou barreiras por certificação, que vão atingir, como você já mencionou, mais de uma vez, o agronegócio. Então, é muito importante o Brasil recompor a sua relação internacional. Eu não sei se você acompanhou isso, mas tem um outro aspecto também, que era o aspecto das relações, digamos, de produção de inteligência na área da intelectualidade, na área da produção intelectual, acadêmica. Isso também foi destruído, né? Os projetos que eram intercâmbios de ciência, a própria possibilidade de estudantes universitários de outros países virem para o Brasil. A gente teve aquela leva de estudantes africanos, né, do continente africano, que vieram para cá, se formaram aqui, depois retornaram. Isso tudo acabou, isso tudo será, quer dizer, de todas as
relações, essa, digamos, seria menos grave, né? Porque ela não afeta ela afeta diretamente a nossa juventude, os nossos jovens, a nossa inteligência também, né? E a gente tem uma fuga. A doutora Elizabeth Dalcomo estava na semana passada na comemoração dos 51 anos do Planetário do Rio. Ela estava falando, né, que a gente não podia ignorar o fato de que nós tivemos uma grande perda de cientistas brasileiros que, por não terem incentivos aqui à sua ciência, foram para fora do Brasil, né? Mas ela falava assim, mas há os que ficaram aqui e nós vamos segurar a nossa ciência. E eu acho que é um pouco isso que você está falando também em relação ao Itamaraty, né? Quer dizer, o Itamaraty é uma instituição forte, eu posso chamá-la de centenária, embaixador, e consistente para poder aguentar um vendaval desse, né, sem sucumbir, né, sem que o barco só sobre, quer dizer, ele está adernando para um lado e para o outro, ou a gente está numa situação ainda um pouquinho pior, que esse barco adernando, ele só sobra. Não, Itamaraty tem estrutura, Itamaraty é bicentenário, como a gente disse. Bicentenário. Bicentenário, tem cerca de 200 anos de existência como o Brasil independente. Claro que tem estrutura para resistir. A doutora Margarete Dalcomo tem toda a razão na observação que fez e que você acaba de mencionar. O Itamaraty sempre trabalhou na área de cooperação intelectual, de intercâmbio acadêmico, não é? De intercâmbio de estudantes. E também é porque é uma questão de recursos. Para nós trazermos para o Brasil intercâmbio estudantil, como você acaba de mencionar, pessoas de outros países, nós precisamos de um orçamento. E nessa área, o orçamento, não só do Itamaraty, mas do Ministério da Educação, foi muito atingido. Vamos ver o outro lado da moeda. O lado da ida de estudantes brasileiros para o exterior, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, também rápido, não é? O Ministério da Educação também foi reduzido muito drasticamente o orçamento do Ministério da Educação e apoio de estudantes brasileiros no exterior, tendo muitas dificuldades econômicas para se sobreviver. Tudo isso vai afetar, como você usou a palavra, vou repetir, a inteligência brasileira, o desenvolvimento econômico, social e científico do Brasil. Mais uma vez, tocamos a questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Né? Se o Ministério da Educação tiver recursos, pode fazer, mas não tem. Se o Itamaraty tiver recursos, pode fazer, mas não tem. Né? Nós não estamos, não tem nada. No atual momento, dando prioridade ao intercâmbio estudantil, de estudantes e acadêmico, de professores. E acadêmicos, claro. Porque essa troca, a gente viu no caso das vacinas, a importância desse intercâmbio, dessa troca do trabalho de cientistas brasileiros, de cientistas na China, de cientistas na Inglaterra. Quer dizer, as vacinas foram fruto disso, né? Foram fruto desse trabalho de cooperação. Aí no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan em São Paulo, não é? Isso. Cooperação internacional. O Brasil sozinho não poderia fazer essa cooperação na área de vacinas. Hoje o mundo, claro que tem os antiglobalistas, né? Os chamados antimundialistas, como esse titular do nosso Ministério dos Exteriores, porque é uma contradição diplomata se revoltar contra a globalização. Então, o diplomata que é contra a globalização é algo anacrônico, porque o diplomata tem que ser globalizado, tem que trabalhar com outros países. Como é que pode o diplomata ser contra a globalização? Um pouco difícil de entender. É quase uma piada, né? É quase uma brincadeira. Você é maravilhoso, você é maravilhoso. É quase anacrônico, eu amei, é uma elegância. Olha, você está ganhando muitos corações aqui. Maneira, voltando, como diz, águas passadas não movem moinhos, então vamos tocar para frente, não é? Vamos tentar recuperar também essa relação
da cooperação intelectual, estudantil e acadêmica. Mas sem recursos não é possível. Vamos ter que, no futuro, reordenar o orçamento da União, não só nessa área, certamente importante para o Brasil e para o mundo, mas também em outras. Talvez fosse um momento... Não, porque a esperança é a última que morre, como a gente diz no Brasil, não é? Então nós vamos atravessar o furacão, eu estou seguro. O Brasil, primeiro, é um país muito rico. O Brasil não é pobre, o Brasil tem uma quantidade gigantesca de recursos humanos, econômicos, financeiros, acadêmicos, científicos, minerais, agrícolas. O Brasil é um país importante no mundo, pelo tamanho da população, da economia. Quer dizer, muito bem que nós estamos atravessando um momento difícil, mas o Brasil tem todas as condições para se reerguer. Isso eu não tenho a menor dúvida. E acho que vai. É só uma questão de tempo e esperar o resultado, claro, das eleições, o que o povo brasileiro dirá em outubro próximo. É importante, né, também, um pouco, talvez a gente possa deixar um recado aqui na nossa entrevista, nessa nossa conversa, para os empresários, né? Que uma vez que a nação esteja, do ponto de vista da sua governança, bastante caótica, né? Talvez fosse importante que essa classe empresarial assumisse um pouco investimentos nessa área, né? Nessa área de produção intelectual, nessa área que é possível, né? Que não depende do Estado para um aval, né, do Estado. Então, talvez os nossos empresários pudessem fazer como fazem os empresários lá fora, né, que criam fundos e criam bolsas, e, enfim, bom, o Estado de Israel é top de linha nisso, os americanos também são vários outros, na Europa também você tem as grandes fundações, e talvez fosse o caso dos nossos empresários um pouco acordarem para essa realidade e fazerem essas fundações que seguram um pouco, né, os navios aí do conhecimento científico nesses momentos de mares bravios, né, difíceis. Cesário, a gente está caminhando, querido. Está me dando uma saudade enorme de você. E você está aí do outro lado. Eu só dar uma palavrinha sobre a nossa classe empresarial tão importante, como você falou, Patrícia, que também tem gente de altíssima qualidade, em grande número, como sabemos. Veja, por exemplo, o Conselho Empresarial do Desenvolvimento Sustentável. Um dos setores da sociedade brasileira que, digamos, salvou a nossa honra na COP26 em Glasgow foi a classe empresarial brasileira. Porque, como você disse, Patrícia, nós temos inúmeros projetos, agora para falar de novo da área ambiental, na área ambiental, que são promovidos por empresas brasileiras, sem participação do governo federal, de governos estaduais e municipais, que a classe empresarial leva à frente. Então você tem toda a razão. Nós temos uma excelente classe empresarial que pode nos ajudar nessa reocupação, retomada do lugar do Brasil no mundo. É isso aí. Acho que eu fiz aqui uma entrevista com o Ricardo Abramovay, com o Sérgio Besserman, e na oportunidade falamos um pouco disso, né? E o Ricardo Abramovay acompanhando muito de perto a política do Biden, de grupos que estão caminhando lá. E é importante que a gente ressalte isso, porque às vezes a gente não fala da nossa classe empresarial, né? Ela fica um pouquinho de lado, tadinha. Mas é importante que a gente possa falar desses grandes e dessas grandes empresárias que estão aí atuando e nos dando orgulho, né? Para a gente não passar uma vergonha total, né? Dá para dar uma equilibrada nisso. Com certeza. O Brasil dá muitas razões para nós brasileiros termos orgulho do Brasil. Apenas temos que reconstruir
uma nova política externa, na minha opinião, e eu estou seguro que é uma questão de tempo. Nós vamos fazer dependendo do resultado das eleições de outubro, repito mais uma vez. Mas eu não sou pessimista, não. O Brasil, como já disse e repito, tem um gigantesco potencial. É só saber usar o potencial do Brasil e ter um bom management. O que não pode ter é mismanagement, que é o que nós temos atualmente. Como você disse, falta de governança, falta de governabilidade. No atual momento, nós não temos governança e governabilidade de bom nível, mas podemos ter e temos condições para isso. E temos gente competente, temos quadros competentes, assim se diz, né, no mundo, mas temos gente competente para... olha aqui, o Dilton Salomão falando, querida Patrícia, maravilhosa essa live. Paladares da Claudinha, que ela tem um canal de rádio, um programa de rádio, falou, estou aqui fazendo biscoito e amando esse papo. Tem várias aqui mensagens para você. Tony Piccolo, sempre uma aula de vida, de mundo, essas lives com a Patrícia. Tony Piccolo é o nosso CEO da Contém Amor. Aqui, Marcos Foyer, boa noite, querido, tudo bem? Aqui também falou... A MIR, Movimento Interreligioso, está presente aqui na nossa live. Enfim, pessoal, muito obrigada aí pela presença. E, Cesário, a gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso papo, da nossa entrevista. Eu queria que você primeiro ficasse livre para falar do que você quisesse, mas talvez nos dá um pouquinho um panorama do que está acontecendo aí na Grécia, na Europa, um panorama um pouquinho mais amplo, e as suas palavras finais, tá? Muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. Eu sei que está tarde aí. E de tantos anos. Na Europa, como vocês sabem, mas eu vou repetir, no momento, porque a gente acha sempre a Europa muito rica, não é? Muito poderosa, mas todo mundo tem problema, não é só o Brasil, todos os continentes. Veja essa quarta onda da pandemia na Europa. É muito séria. Na Alemanha, na Grécia, na Bélgica, na Holanda, muito séria. O número de casos por dia é extremamente elevado, na casa de dezenas de milhares de casos por dia, em vários países da Europa. E juntando-se a essa crise pandêmica renovada, nós temos outro problema que todos conhecemos, das migrações, do número gigantesco de imigrantes da África e do Oriente Médio que se dirigem para o continente europeu. E até um outro fenômeno que não é muito característico da Europa, que é o fenômeno ressurgido da inflação. A inflação média na Europa, claro que abaixo da brasileira, mas está em torno de 4,5%. Muito alto para a Europa. Muito alto para a Europa. Meio, 2, é mais do dobro das médias históricas de inflação na Europa. Ou seja, a vida está, vocês no Brasil sabem muito bem disso, com a inflação cada vez mais cara, né? Os salários não acompanham, há uma perda do poder aquisitivo, né? É uma espiral, é um circuito vicioso. E com isso cai o consumo e cai a produção das fábricas. Né? Claro que vai haver um crescimento econômico na Europa relevante, mas não vai compensar a perda dos 2 últimos anos em razão da pandemia. Mas como o Brasil, claro, eu acredito que a Europa vai também se recuperar, mas nesse final de ano de 2021, a Europa, pelas duas razões, da reintensificação da pandemia, com a quarta onda pandêmica muito forte, claro que o frio, que já começou e é bravo, não ajuda. Não é? E é verdade. A questão da imigração, não é? Ontem, num barco de borracha,
no desespero que saiu de Calais, na França, para Dover, na Inglaterra, o barco naufragou e morreram 37 pessoas. Todo mundo estava Que tragédia! 9 crianças, né? Naquele frio do Canal Eles da estavam Mancha. vindo de Eu só estou onde? citando um caso catastrófico. O outro, que todos nós estamos acompanhando, que se passa na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. Não é? Uma situação de enorme tensão por causa desse tema da imigração. Que, como disse, não é só a imigração do Oriente Médio para a Europa, imigração também da África para a Europa, não é? Vem do Sul e vem do Leste. Em todos os países nós estamos num momento complicado, né? Da nossa história, tem os seus problemas. E como única solução, o que se vê, na minha opinião? A cooperação internacional. Não é diminuir a cooperação internacional, é aumentar. Não é diminuir a globalização, é aumentar a globalização. Que a gente não vai sair dessa crise sozinho. Você já deu, Patrícia, o exemplo. Como é que a Fiocruz trabalhou com a vacina? Né? Com a AstraZeneca, com a Inglaterra. Como é que o Instituto Butantan trabalhou com a vacina? Com o Coronavac, com a China. Então, para isso é que a diplomacia serve, para aumentar a inserção do Brasil no mundo. Tá certo, querido. Então, com isso, eu vou terminando aqui, pessoal, a nossa live, agradecendo muito. Não quero abusar do nosso embaixador, agradecendo muito a você. Já te desejando um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, um Feliz Ano Novo. Eu espero que você venha ao Brasil. Eu devo ir a Israel mais pro final do ano, mas eu acho que eu não vou passar por Atenas, eu devo ir a Portugal. Enfim, não está decidido ainda, mas é por aí. Então, querido Cesário, muitíssimo obrigado por essa aula de diplomacia, por você ser essa pessoa maravilhosa, embaixador, enfim, alguém que dá orgulho a nós brasileiros. Uma boa noite, embaixador. Eu também desejo para você boa viagem, ótimo Natal e Ano Novo, ótimo Natal e Ano Novo, muito bom para todos os brasileiros e brasileiras. É isso aí, pessoal. Até semana que vem eu entrevisto aqui a Joelle Ruchu e nós vamos falar sobre os judeus expulsos do Egito no século XX. Um beijão, Cesário. Beijo enorme. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.